Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. No nosso último tutorial, que foi o tutorial 18, nós aprendemos a desenvolver uma DLL em C++, que a gente pode utilizar no Excel de 64 bits. Tá? Eu comentei com vocês que talvez não fosse possível usar para quem tem um Office de 32 bits. Então, para eu não ter que ficar instalando o Office de 32, desinstala, instala de 64, não tem como testar. Então, eu acredito que não deve funcionar no Office de 32, tá bom? Mas aqueles que acompanharam o tutorial, viu que assim que a gente gerou as DLLs, a gente copiou os arquivos na pasta Windows System 32. Se você tem um Office de 32 bits e um Windows de 64 bits, se quiser tentar copiar os arquivos para a pasta SISU ou 64, pode ser que funcione, mas eu não tenho certeza, tá bom? Então, vamos dar continuidade para quem tem o Windows de 64 e o Office de 64 bits. Bom, nós fizemos uso da biblioteca SIMP, que permite ler de mais de 30 modelos, e aí a gente não fica restrito somente ao modelo DAI, além de melhorar a performance, tá bom? Esse aqui vamos chamar de TUT 018A. Lá no momento certo a gente salva ele. Então, só para verificar aqui que era o nosso último TUT, que era o 018. Ok? Então, no nosso Excel, a gente havia importado aqui duas funções. Como nós estamos trabalhando com Office de 64 bits, então a gente está com PTR Safe e a gente faz muito uso do long PTR, que é passar para o C++ e obter ponteiros, passar ponteiro, tá bom? Então, se nós olharmos aqui no nosso código, no Create Model, ele passa um path e ele retorna um New Model através de um long PTR, que é o que nós temos aqui. Então, a função Create Model, ela passa o path as string, um gamma, que a gente não vai estar utilizando. Nós estaríamos utilizando se a gente estivesse trabalhando com a biblioteca stbimage, mas nós vamos depois utilizar uma outra biblioteca. Na verdade, vamos utilizar uma DLL que já está pronta, que é o Free Image DLL. Nós também temos aqui uma sub, porque ela não retorna, né, nenhum valor para nós, que é o Void Delete Model, onde a gente só passa o modelo e ele deleta o modelo. Então, até aqui é o que nós havíamos feito. E a gente tem um módulo que a gente testa e a gente está abrindo o arquivo CubeDAI. Então, vamos dar sequência agora no restante das importações. Então, como vocês haviam visto, nós temos outras funções e a ideia principal é processar o objeto em 3D dentro do C++ e retornar o vertex, ou o conjunto de vértices que compõem um vertex para dentro do nosso Excel. A gente fazia isso dentro do Excel, utilizando o XML, e a gente fazia a leitura do modelo DAI. Agora a gente vai fazer a leitura do modelo, de vários modelos. Vamos continuar com o DAI por enquanto, mas vamos fazer a leitura de vários modelos utilizando a biblioteca SIMP, e que faz a leitura de vários outros, ok? Então vamos lá. Então aqui no nosso Model Loader C++, próximo da nossa sequência, a gente tentou colocar uma sequência lógica. Uma vez que a gente criou o modelo, esse aqui a gente vai deixar lá para o finalzinho, que é o delete, depois que a gente processar tudo. Agora a gente vai retornar a quantidade de meshes que esse modelo tem. Então ele retorna um longo para nós. Unsigned int em VBA é um longo. E ele passa o ponteiro para o modelo. Aí dentro do nosso modelo, ele pega a quantidade
o tamanho do nosso mesh size. Seria equivalente a um bound meshes, já que meshes é um array para nós. Tá bom? Então agora vamos para o nosso get mesh count, que passa um modelo. Então aqui dentro do nosso VBA, vamos copiar essa anterior, porém, ao invés de saber uma function, e ela é o nosso get mesh count. Get mesh count. É importante que o nome seja idêntico ao que nós temos aqui, tá? Para que a gente não tenha problema, ele encontre a biblioteca para nós. E ela passa o modelo como long_ptr, porém agora ela retorna um longo para nós. Okay? Uma vez que a gente tem a quantidade de meshes, a gente já pode obter a mesh. Então a gente vai fazer um looping por todos os meshes e a gente vai fazer a leitura de cada mesh para que depois a gente possa criar, através da instância de uma classe mesh, né, o nosso val, VBO, EBO, referente a cada mesh. Tá bom? Então, próxima leitura é o getMesh, que também passa um model, como long_ptr, e um index as long, e retorna para a gente um long_ptr para mesh. Então, ele testa se o index que a gente está passando, ele está dentro, né, do array de mesh, e aí ele retorna para a gente esse mesh equivalente a esse index. Okay? Então, o próximo agora é o getMesh. Vamos colocar aqui, vamos copiar, a função é getMesh. Então ele passa o modelo para a gente, o model, né, as long_ptr, e também vai passar o index das long. Porém, agora ele retorna para a gente um long_ptr. Okay? Então a gente já cria o modelo, quantos meshes tem este modelo, obtém a mesh, e depois que a gente consegue obter a mesh, a gente vai para os vértices desta mesh. Então a gente vai primeiro ver quantos vértices tem a mesh. E a gente vai retornar um longo, só que agora ao invés de passar o modelo, a gente já passa direto a mesh. E a gente vai para a função getMesh vertex count. E como a gente viu, ele retorna um longo. Vamos copiar aqui. getMesh vertex count. Ao invés de passar o model, ele passa a mesh. E retorna para a gente um longo, que é um unsigned int. Okay? Uma vez que a gente sabe quantos vértices tem dentro do nosso vértices, nosso array de vértices, a gente já consegue obter um ponteiro para o nosso array de vértices, através do getMesh vértices, que vai passar um long_ptr para o mesh e um array a ser preenchido de vértices, que faz uso do main_copy, main_cpi, que é uma API do Windows, utilizada para fazer a cópia em grande escala e muito rápido dos dados deste vértice que a gente quer. Então, dentro do nosso mesh que a gente está passando, dentro das vértices que compõem o array desse mesh, ele retorna os dados e aqui ele precisa especificar o tamanho para poder preencher o nosso vértice. Então, agora a gente vai trabalhar com getMesh vertices. Então, vamos copiar aqui.
E o nosso getMeshVertices, ele é um void, porque ele vai preencher o vértice que está aqui, tá bom? E vai retornar para a gente, na verdade, um array, que a gente vai ler. Na verdade, vai retornar um ponteiro e a gente vai extrair os dados desse ponteiro. Aqui ele também passa o getMeshVertices. Então ele passa o mesh ou a mesh para a gente. E também ele vai passar vértices. Como a gente vai retornar dentro desse vértice, a gente vai colocar SN. E ele é uma sub. Tá? Que não retorna nada aqui fora. Ok? Então, a gente já obtém os vértices. E a gente pode ir para os índices. Uma vez que a gente tem os vértices, a gente vai obter os índices. Índices count passa o mesh. E o mesh índices passa o mesh. E um longo para o nosso índices também, que vai retornar através do memory copy um array de índices. Então a gente tem agora o getMesh index count. A gente pode copiar essa função aqui em cima. getMesh index count, que passa o mesh aqui em cima. Próximo é o getMesh, esse aqui. Próximo é o getMesh indices, que é equivalente a esse aqui de cima. getMesh indices, que passa o mesh, passa um array de índices pra gente. Com isso, a gente já tem a maior parte dos dados que a gente vai precisar. Porém, a gente ainda tem os dados da textura. O TextureID a gente não vai estar usando ainda. Vai ficar mais para frente quando a gente estiver trabalhando com mais de uma textura no objeto. Por enquanto, eu estou configurando para que cada objeto tenha no máximo uma textura. Por isso, eu estou fazendo aquele trabalho no tutorial que eu mostrei para vocês, 17, onde a gente cria um atlas consolidando todas as texturas e materiais num único arquivo. Então vamos agora ao getMesh texture count. Mais uma vez ele passa o mesh e retorna um longo para nós. Então a gente pode usar esse aqui. getMesh texture count e retorna um longo para nós. O próximo é o getMesh textureID, que vai também passar um index. Já tem um aqui em cima. É o getMesh textureID. getMesh textureID. A gente passa o ponteiro do mesh, um longo para o index, e ele retorna um longo para nós. Então aqui é mesh, um longo, e ele retorna um longo. A gente pode aproveitar essa mesma estrutura aqui. getMesh texture path. O path também passa um ponteiro do mesh
passa um index, só que aqui ele retorna um long PTR. Por que ele retorna um long PTR para o path? Ele vai retornar um ponteiro para o char. E o char aqui, ele retorna um array para a gente do path da string convertido para string. Então a gente vai precisar converter isso daqui depois para algo que o VBA consiga entender. E a forma com que o VBA consegue entender é utilizando essa função do Windows. É uma API, tá? lstrlen-w, que vai receber o ponteiro, vai retornar um long, só que a gente vai converter isso aqui depois para uma string. Não é difícil, não é trabalhoso. Tá bom? Então se a gente der um debug, compile, vou dar um save, vamos aqui no nosso módulo, apesar da gente ter colocado, a gente ainda não está testando, então a gente não vai ver o erro. Aqui ele leu o modelo, trouxe o ponteiro e aqui ele deletou o modelo. Simples assim. Agora vamos continuar, vamos extrair os outros dados para dentro do nosso load model. O getMeshCount, a gente vai precisar de uma variável para armazenar a quantidade, só para facilitar, né, para ficar tudo separadinho. Então vamos declarar aqui getMeshCount as long, ok? E o nosso meshCount ele é igual ao nosso getMeshCount e que recebe o model para gente, ok? Uma vez que a gente conseguiu fazer a leitura da quantidade de mesh, a gente vai trabalhar num looping para obter cada mesh. Então a gente vai precisar de um array de mesh aqui. Então vamos declarar aqui mesh as long PTR. Porque cada mesh, quando retornar, retorna um long PTR para nós. Tá? O que mais que a gente vai ter aqui? Vamos ter um i as long. Beleza. Então a gente pode fazer um looping agora, considerando a quantidade de mesh. Então for i igual a 0. Vamos sempre trabalhar com option base 0, né, no nosso array. To mesh count menos 1 next i. E se ele achar a quantidade de mesh, ele vai retornar 1 para nós, que a gente quer a partir do 0. Então quando ele retornar, quando a gente estiver fazendo looping, a gente precisa redimensionar o nosso array. Nós vamos redimensionar ele antes aqui, ó. Fica até melhor. Então aqui a gente pode dar um redim para o nosso mesh, onde a gente coloca o nosso mesh count. Bom, nosso array fica redimensionado e agora a gente pode dar um looping, fazer um looping, né, dentro da quantidade de mesh. E a gente fala que o nosso mesh i ele vai ser igual ao nosso getMesh, né? Aqui, ó. getMesh. E o nosso getMesh, ele vai passar o nosso modelo e passa o index, que nesse caso é o i. Ok. E aí a gente consegue obter o nosso mesh. Obtendo o mesh, para aquele mesh, a gente já consegue ter o vertex count dele. Então a gente pode declarar aqui um dim vertex count
as long. Então, seguindo na mesma sequência, a gente vai retornar um long para o nosso vertex count e que passa o mesh. Então, a gente pode dizer que o nosso vertex count ele vai ser o nosso get mesh vertex count e que passa o nosso mesh. Ah, legal. Agora a gente já tem o vertex count. Quando a gente tem o vertex count, a gente já pode armazenar os vértices, né, dentro de um array de vértices. Então a gente pode criar aqui um vértices. E esse array de vértices para nós ele vai ser um array contendo symbols. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que o nosso vértices ele é formado aqui por vertex. Então, dentro do nosso mesh, a estrutura de vertex ele é composta por posição, normal e textura coordenadas de textura. Então, para cada ponto que compõe um objeto 3D, cada vérticezinho, cada ponto daquele, ele é composto por um vertex, que é um conjunto de informações. Por isso que a gente diz que aquele vertex tem um stride, né? Nesse caso aqui, é de 8 elementos. Por quê? Porque a posição ela é um vec3, x, y, z. Então ela tem 3 floats, né? 3 elementos com 4, digamos assim, de tamanho cada um, que é o tamanho do float. A gente tem um normal, então naquele mesmo vértice a gente tem, além da posição, a gente tem os normais e a gente tem a coordenada de textura. E a gente ainda pode ter, num recurso mais avançado, com utilização, calculando aí, se a gente for trabalhar com normal map, essas coisas, a gente ainda tem tangente e bitangente, que a gente ainda não vai estar trabalhando. Tá? E quando ele preenche, né, os dados, ele tem um array de vértices que é composto por esses 3 elementos. E aí, no nosso array de vértices, para cada pontinho, ele tem 3 vértices, 3 normais e 2 coordenadas de textura. Por isso que a gente diz que a gente tem um stride de 8. Então, vamos criar aqui também uma constante, né, que nesse momento a gente não precisa alterar. Vamos chamar aqui de private const. Vamos chamar de L vertex size. E ela vai ser 3 vértices da posição, mais 3 vértices das normais, mais 2 vértices da coordenada de textura. Por que a gente precisa deste vértex? Porque aqui, quando a gente estiver retornando o nosso vértices, get mesh vértices, a gente vai trazer um ponteiro que a gente vai precisar preencher com o stride também. Já mostro para vocês aqui. Quando a gente preencher aqui, quando a gente estiver retornando, a gente trouxe o get mesh vertex count, agora a gente vai trazer o get mesh vértices, que vai preencher esse array de vértices para nós. Então, aqui a gente já pode dar um redim para o nosso vértices. Então, redim. E como que a gente vai preencher? Quantos elementos tem ali dentro? Ele tem o vertex count vezes o nosso L vertex size. Isso menos 1, porque a gente está trabalhando com option base 1 aqui. Com isso, a gente sabe a quantidade de elementos que tem dentro do nosso vértice. Porque lá no nosso C++, o nosso vértice é um array de vertex.
e aqui a gente vai estar com um array de single. Então, para cada vértice, a gente vai multiplicar pelo stride, ou seja, a gente vai ter 8 vezes o nosso vertex count. Não sei se está claro para vocês, mas essa é a ideia. E agora a gente retorna o nosso getMeshVertices. E a forma de retornar ele é passando o nosso mesh e aqui a gente tem o nosso vértices, Zn. A gente passa o ponteiro para ele. Então a gente vai passar um var ptr do vértices 0. Essa é a forma com a qual a gente vai fazer para preencher o nosso array local de vértices, com os vértices lá do C++. Não tem muita, assim, a explicação é essa, né? Eu sei que talvez para muita gente é um pouco ilógico isso, mas é a sintaxe, é assim que funciona. Tá bom? Então, já que a gente tem o vertex, próximo passo agora é obter os índices. Então, vamos criar aqui um indices count as long e um array de índices também como long, que ele vai retornar para a gente um array. Então, o nosso indices count, ele é o nosso getMesh index count. Que recebe o mesh. E mais uma vez, agora a gente recebe o getMeshIndex, que passa o nosso mesh e passa um ponteiro para o nosso índice. Então, var ptr índice 0. Tá bom? A gente também tem as informações de textura para trazer. Mas as informações de textura vai ficar mais interessante quando a gente já incorporar essa classe dentro do modelo que a gente vai estar utilizando lá, que é a continuação do tutorial, acho que era o 16, se eu não me engano, e a gente vai partir para o 18A, onde a gente vai substituir a classe anterior do colada loader por esta classe. Ok? Então, debug, compile. Com isso, a gente consegue fazer a leitura dos dados de vértices, que vão conter os dados de posição, de normals e de coordenada de textura para cada mesh que a gente lê. Então, se a gente olhar aqui o nosso cubo, ele só tem uma mesh. Se a gente olhar na estrutura do nosso cubo, a gente vai observar que ele só tem, aqui em triângulos, ele só é composto por uma mesh só. Ele não tem várias. Se ele tivesse mais, a gente estaria lendo mais, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó. Inclusive aqui no nosso cubo, a gente vai observar que ele tem 24 posições, né? Com um stride de 8, vai dizendo que o stride é 3, o count é 8 aqui, né? Mas é questão de nomenclatura que a gente tem, porque está falando stride aqui, a cada 3 elementos ele vai fazer uma contagem e o count dele é 8. Eu chamo um stride de 8. E está dizendo que ele tem um normal de 36 elementos, onde é um stride 3 com 12 de count. Porém, essa mesh não está otimizada.
lá dentro do nosso leitor, quando a gente lê o modelo, o Async ele tem uma função que ele permite juntar vértices idênticos. Isso vai diminuir a quantidade de vértices de normals para ficar um modelo mais otimizado para a gente. Então vamos fazer a leitura agora e ver aqui, ó. F8, F8, F8. Vamos lá, ler o nosso modelo, quantidade de meshes, 1, dá um reading no nosso array de mesh, começa a fazer o nosso looping, agora ele vai ler o nosso primeiro mesh, retorna para a gente um ponteiro. Agora ele vai trazer a quantidade de vertex count dentro do nosso mesh, que é 24. Tá? Agora ele vai redimensionar o nosso array de vértices, que por enquanto, se nós olharmos aqui, ele é tudo zero, mas ele tem 192 elementos. Quando a gente vem aqui obter os nossos vértices, ele já está preenchido com 1, 2, 3, esse aqui é os primeiros position, depois 1, 2, 3 normal e aqui coordenada de textura. Já no formato que é o que a gente vai utilizar para fazer a transferência para nossa shader para rodar na GPU. Tá? Índices. O índice count é 36, porque ele não otimiza o índice, ele otimiza os vértices, né, que são mais pontos. E aí, agora ele traz também para a gente, get mesh índices. Eu não criei o índices aqui, índices as long, out of range. Ah, tá. Eu não redimensionei o array de índices aqui, ó. Então, vamos fechar aqui. Do mesmo jeito que eu dei um reading, eu tenho que vir aqui, então, reading, índices. A diferença é que o nosso índices, ele não precisa do size do vertex. Então, ele vai ser um índices count menos 1. Bom, e aí, redimensionado, ele consegue vir para cá. Então, vou rodar lá, vou parar aqui. Então, aqui eu vou dar um F5. Aqui a gente redimensiona. E aqui, se a gente olhar, ele ainda não está preenchido. Tem 36. Que é 0 a 35, são 36. E a hora que a gente fazer a leitura, a gente vai verificar, ele começa com 0, 1, 2, 3. E em algum momento ele pode voltar para o 0 novamente, que ele está otimizando 1. Tá? Então ele não tem uma sequência de 0 a 36, a não ser que já esteja otimizado. E, feito isso, a gente tem a leitura do nosso modelo. Então aqui a gente leu 1, vou fazer um teste. Se a gente, ao invés de ler o cubo, a gente lesse o Astro Boy. Astro Boy é um arquivinho um pouquinho maior. Voltamos aqui, a gente altera para Astro Boy e Astro Boy. Então, se a gente voltar aqui, ele fez a leitura para a gente sem dar nenhum erro, né? Porque ele já retornou aqui para nós. Bom, com isso a gente vai pegar essa classe que está aqui, esses dados, e vamos copiar. Eu vou copiar aqui, deixar aqui provisoriamente. Fechamos o nosso arquivo. Agora a gente vai aqui para a nossa sequência de tutoriais. Eu tinha criado uma pastinha temp, OpenGL, shaders new pipeline, e aqui a gente tem o último tutorial, que era o 16, tá? Que a gente deu não literalmente melhoramos o Skybox Plus
a gente melhorou aqui a nossa movimentação do mouse na câmera, tá bom? Então vamos clicar com o botão direito, Ctrl, e vamos renomear para 18. E ao invés de Skybox Plus, ele é o nosso Model Loader DLL. Um duplo clique para abrir. Okay. Se a gente der um Alt F11, a gente vai verificar que a hora que ele faz a leitura aqui do nosso Model Loader, Load Model, ele está fazendo deste modelo de colada que só lê o arquivo colada por enquanto. Então nós vamos alterar isso aqui, tá bom? Então vamos pegar esse colada model aqui. Vamos copiar só para usar o nome e vou deixar aqui como old. E vamos criar uma nova classe. Dentro dessa classe, vamos mover esses dados aqui. Antes até de fazer isso, vou deixar aqui. Opa! Esse que está com old, eu vou vir nessa classe 1, eu vou deixar esse aqui como 1. Quero mostrar uma coisa para vocês. Então, esse aqui ainda é o nosso modelo atual, tá bom? Então, se a gente vier aqui no nosso mbase, vamos ver quanto tempo ele gasta para fazer essa leitura para nós aqui, ó. Então vamos aqui, na hora que ele começa a fazer a leitura do modelinho, vamos clicar aqui, Gin init as date, init igual now. Ele começa a contabilizar o tempo a partir de agora, faz a leitura do modelo e vamos dar um debug print. Vamos colocar aqui no format, now, um novo momento agora, menos o init. E vamos dizer que é hora, minuto e segundo. Com isso, a gente consegue contabilizar quanto tempo ele leva para ler nesse modelo atual para nós. Tá bom? Esses dados aqui, esses atributos, estão fazendo com que a nossa antena parabólica ela fique mostrando só o esqueletinho dela. Depois a gente vai alterar. Então, se a gente der um Alt F11, Alt F8, lembrando que, por enquanto, a gente está rodando ainda no modelo antigo, tá? Que só faz a leitura do colada através do código que a gente desenvolveu em VBA e não está fazendo uso ainda da DLL. Então, ele demanda um tempo para fazer a leitura do helicóptero, que está quebrado em três parcelas, em três partes. Tem o corpo do helicóptero, tem a hélice maior e a hélice menor. Tá vendo a anteninha parabólica aqui? Por conta do recurso que eu estou utilizando, ela está deixando ela transparente. A gente vai tirar isso. E esse aqui a gente tem o nosso modelinho que faz a leitura da forma que a gente está vendo aqui. Tá bom? Quanto tempo ele gastou? Alt F11, Ctrl G, 28 segundos para fazer a leitura. 28 segundos. Então agora eu vou desabilitar esses atributos aqui. Eu vou fazer uma outra alteração também que não vai melhorar, não é performance, tá? Mas onde a gente tem aqui tudo que é matrix, aqui ó, UH60 matrix, nós vamos tirar esse propeller small, o big e esse model
as matrix, vamos deixar ele separado aqui que a gente vai usar ele. Então, private. Aqui, aonde a gente tem aqui, ó, o H60 model, ele vai ser o model. Aqui embaixo também, model, no translate, no rotate, novamente no translate, aqui no transform data, no big idem e aqui no H60 model. Pronto. Então, debug, compile. Beleza. O que mais que a gente tem? Aqui onde a gente tem 100, a gente vai deixar esse aqui como 1000. Depois eu explico para você. Vou deixar como 100, só para explicar depois por que a gente vai alterar para 1000. Tá? Então, Alt F11, Alt F8. Lembrando, ainda não faz a leitura da nossa DLL. Ainda está fazendo a leitura do modelo anterior. Então, provavelmente nós vamos ver aqui os 28 segundos. Aqui a nossa anteninha já está aparecendo bonitinha aqui para nós, tá bom? E é isso. Alt F8, opa, Alt F11, Ctrl G, 28 segundos. Agora a gente vai para a nossa nova classe. Então, o nosso model aqui vira old e o nosso model 1 a gente deixa como model. E a gente completa, né, nossa classe com as informações que faltam. A gente vai trabalhar também com as texturas agora, né, com a criação da textura. Então a gente vai declarar aqui um private, vou colocar como texture name. Texture name. E assim que a gente abrir, né, porque a gente vai estar passando o path, o filename e o textname. Então o nosso texture name vai ser igual ao nosso textname. Para a gente usar mais para frente. Então se a gente olhar a nossa classe old, a gente tinha aqui o pulada, model, vértices, índices, que a gente está usando já no outro. Mas a gente não tem o mesh list, texture list, mesh e o tname aqui. Ó. Vamos copiá-lo e trazer para cá. O tname a gente está usando para texture name. Vamos criar também um mname para os meshes. Tá bom? Uma vez que a gente faz a leitura, né, que a gente trouxe até aqui, antes de deletar o modelo, aqui a gente vai entrar com mais algumas informações. Lembra, aqui a gente, quando a gente faz a leitura aqui, ó, em um determinado momento a gente faz a leitura do load mesh, que está aqui. Então a gente vai precisar fazer também o nosso load mesh aqui. E o nosso load mesh, praticamente essas informações a gente já tem, que está vindo da nossa DLL. Então aqui a gente
traz essa partezinha aqui, ó. Mesh Constructor. Aqui a gente vai assumir que esse vai ser igual. O nosso Mesh List adiciona e aqui a gente põe como 9. Então, isso aqui a gente pode vir para cá logo aqui, ó, depois que a gente trouxer o mesh e o index. Então, a gente vai chamar o nosso mesh constructor. Só que, tá vendo? Nosso mesh constructor, aqui a gente já tem um mesh aqui criado. Então, vamos utilizar, e a gente tem um meshes. Mesh list e um mesh. Então vamos chamar de meshes. Só para não confundir com esse, para que a gente possa utilizar ele aqui. Ó. Então, meshes, constructor, passa os vértices e passa os índices para um stride de 8, que a gente sabe que o nosso stride de 8 é equivalente ao nosso L-vertex size. Aqui o mname, lembra que a gente criou aqui em cima, mname, vai ser o mesh e o i, que a gente está trabalhando. Então aqui a gente diz que o nosso mesh list, a gente seta o nosso mesh list para um new collection. Não precisaria fazer isso, tá? Eu gosto de trabalhar com essa estrutura. Eu descobri que dá para fazer e eu acho que é interessante. Então a gente seta a referência para começar a preencher o nosso mesh list. Então, e adiciona o nosso meshes. Uma vez que a gente adicionou, a gente já limpa ele para que a gente não tenha o problema depois de... na hora que a gente estiver tratando de um novo mesh, né, para que ele não gere um problema para a gente, sei lá. Então, fazendo isso, a gente tem certeza que a gente vai partir com ele zerado no próximo, tá bom? E por que a gente está fazendo aqui? Porque a gente está fazendo dentro do ciclo dos meshes. Então, para cada mesh que tem, a gente vai ter aqui um dicionário que vai estar armazenando os meshes para que a gente possa lê-los depois e fazer a impressão, por exemplo, plotar na tela. Agora a gente vai trabalhar com a textura também. A gente vai precisar fazer a leitura da textura. E vocês devem lembrar aqui que o getMeshTexturePath ele retorna um ponteiro para a gente para que a gente converta depois em string. A gente vai criar uma funçãozinha ou duas para isso. O ID a gente não vai estar usando agora, mas o count sim. Então a gente vai precisar de um texture count. Então aqui vamos declarar aqui um dim. Vamos pôr também um texture ID, vai. E o nosso TexturePath. Vamos colocar ele como string, que a gente vai fazer as conversões depois. Então, quem é o nosso texture count? É o getMeshTextureCount. Então, nosso getMeshTextureCount que passa o nosso mesh. Agora a gente vai fazer um looping. Eu vou deixar pronto para mais de uma textura. Por isso que eu tinha falado do Texture ID. Mas por enquanto, cada objeto, cada mesh só vai ter uma textura. Tá bom? Então aqui vamos declarar um J também. E a gente faz um looping. Então, for J igual a 0. Texture count menos 1.
NextJ. O nosso texture ID ele vai ser o nosso getMesh texture ID. Que recebe o mesh, o ponteiro do mesh, e um index, e retorna um logo para nós. Ok. E aqui a gente ainda não vai estar usando o getMesh texture path, porque para a gente retornar o nosso texture path, ele vai retornar uma string. Então vamos criar aqui uma função, private function get texture path, que recebe um mesh, aslongptr e um index aslong, e que vai retornar para a gente uma string. Private function as string, né? Isso. Então vamos declarar uma variável para armazenar o retorno do nosso ponteiro lá da nossa string. Então vamos declarar aqui um path de ponteiro as longptr. E agora a gente vai retornar o nosso ponteiro. Então a gente diz que o nosso path ptr é o nosso getMesh texture path, que passa um mesh e um index. Só que aqui a gente está dizendo que a gente vai retornar uma string, e aqui ele retorna um ponteiro. Então a gente vai criar uma nova função, que é um ponteiro toString. Vamos colocar aqui by val, o nosso ponteiro é longptr, e que retorna para a gente string. Aqui a gente faz uso da nossa função de API lá em cima. Então vamos declarar aqui uma variável, vamos colocar length as long, que a gente vai precisar na conversão, e um buffer, um array de bytes, para armazenar o resultado e converter depois usando o VB Unicode. Tá bom? Aqui o nosso length ele vai ser a nossa função, que vai retornar o tamanho para a gente, tá? Do nosso array de bytes, né? De strings lá, e ele é vezes 2 aqui, para obter o comprimento, o length, né? Esse comprimento em bytes. Então aqui é para retornar o tamanho para que a gente possa preencher o nosso buffer. Ok? Então, se esse tamanho for maior que 0, aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um redim no nosso buffer e a gente passa o tamanho menos 1. Aí sim, aí a gente consegue usar o copy memory a gente pode passar aqui o copy memory. Quem que é o nosso destino? É o nosso array de buffer. Só que a gente precisa passar um var ptr para ele, que é para encher o ponteiro, passar o ponteiro para encher o array. Aí a gente passa o ponteiro, que é o source, e aqui a gente passa o nosso length. Com isso a gente consegue preencher. E a gente diz que o nosso ptr to str, quer colocar um to
em tu maiúsculo aqui. Ele é um strconv, que a gente vai converter agora esse buffer para o VB Unicode. Aí sim, aí ele retorna um string para a gente do que ele passou lá. Caso contrário, o nosso PTR vai ser um VB no string. Com isso a gente consegue transformar o que a gente extraiu do C++ em string, retorna como string para a gente aqui. Então agora aqui em cima a gente pode dizer que o nosso texturepath aqui ele vai ser igual ao nosso getTexturePath e que vai receber aqui um mesh I e um J. Só que a gente ainda não está retornando ele aqui embaixo. Então aqui, ó, getTexturePath. Vai ter que ser o nosso PTR do STR. O nosso ponteiro. Eu preciso do index também aqui. Eu preciso do index. Nossa mesh. Não, acho que está o path. Path PTR, pronto. Então aqui ele passa o path PTR e retorna para nós. Então esse pointer to string retorna um string para o nosso texturepath, que é uma string, e o nosso texturepath que está declarado como string é o resultado disso daqui. Beleza. Então, se if texturepath, se for diferente de VB no string ou vazio, então a gente vai fazer a leitura da textura. Então, call load texture e a gente passa o path, passa o texture path e passa o texture name. O nosso path está aqui. TexturePath. E a gente definiu o TexturePath. TexturePath está aqui e o TextureName está aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer agora? Da nosso old, a gente tem aqui o nosso load texture aqui. Ó. Então, vamos copiá-lo para cá. A gente vem para cá. Então, o nosso load texture recebe o path, o texturePath, que é o filename, e o textureName. Imagem, texture as new texture, texture add from file, load textures, que está dentro do nosso OpenGL, que aqui ele ainda está fazendo a leitura da textura do nosso modelo. Depois a gente vai alterar isso aqui, tá bom? Ainda vai ser uma outra melhoria que vai fazer com que o nosso código ainda rode mais rápido. Load texture.
faz a leitura da textura. Deixa eu ver. Textura ID, the name, collection, add, nothing. Beleza. E o que fica faltando pra gente é o draw. Draw. Já vamos copiar esses aqui também. Como a gente não está trabalhando mais com o modelo anterior, a gente não precisa reduzir por aqui. Mesh list, remove all, terminate. E no draw ele vai passar por cada item do mesh list. Vai pegar a texture name, que a gente tem lá, texture 0. Como é uma textura só por enquanto, mesh draw. Então, debug, compile. Length TH. Então, o length aqui é length TH. Debug, compile. Beleza. Como a gente havia visto, ele levava 28 segundos para ler. Vocês podem observar que eu não fiz referência, tools, reference, para nenhuma outra biblioteca, porque como eu havia dito, no tutorial anterior, o nosso model loader foi copiado com o diretório C Windows System 32. Eu não precisei registrar, não precisei fazer nada, tá bom? Eu não sei se, como eu compilei o código aqui, se no Visual Studio ele já fez o reg SVR 32. Então, se vocês não conseguirem rodar, se alguém estiver acompanhando e conseguir rodar, aí vocês me avisem de alguma forma, pode colocar como comentário, a gente tenta resolver e talvez a gente tenha que registrar a DLL. Nesse primeiro momento não estou registrando e está rodando na minha máquina. Acho que vai rodar, né? Então se a gente voltar para o nosso modelo, para o nosso base, eu vou fazer só mais uma alteraçãozinha aqui, onde é o body, vou colocar aqui e tirar a barrinha para deixar o nome livre aqui, ó. E o base e tira aqui. Beleza. Debug, compile, save. Se der tudo certo, e se ele rodar, é para rodar com um tempo inferior a 28 segundos. Alt F11. E ainda a gente vai ter uma surpresa. Nesse modelo, a gente está lendo a textura em um formato que o VBA entende. Então, nesse formato, a gente não precisa dar um flip na UV. Então, como eu estou dando um flip na UV aqui, a nossa textura ela vai sair bagunçada no Excel, se rodar, tá? Daí a gente corrige e depois a gente volta, a gente tenta melhorar a classe aqui, tá bom? Então, Alt F11, Alt F8. Vamos ver primeiro se ele roda, né? Debug. O H60 proper. Aqui eu não coloquei a barrinha. Era para colocar a barrinha aqui, vamos ver se ele deixa. Com isso ele já vai demorar um pouquinho mais. Esse é o que eu falei para vocês com relação à textura. Ela saiu com os UVs aqui bagunçados, tá? Vamos corrigir isso aqui. E aqui vocês podem observar que o monte lá no fundo, ele vai diminuindo à medida que a gente vai. Então fica tudo plano. Por conta dessa leitura que está sendo feita. O que a gente vai fazer aqui? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer algumas alterações. Aqui eu havia colocado, por engano, essa barrinha aqui, mas era o nome, tá? Que a gente corrigiu. Vamos fazer essa alteraçãozinha aqui, ó, no Camera Update Matrix. Então ele vai deixar de sumir a montanha lá no fundo, colocando como 1000 aqui, tá? E aqui embaixo, o helicóptero agora está aparecendo bem na frente. Vamos colocar ele um pouquinho mais profundo, ok? Com isso aqui a gente ainda
vai estar com a imagem aparecendo detonadinha ali por causa das normais. Alt F11, Alt F8. Tá? Isso aqui a gente vai dar uma corrigidinha agora. Só que ainda está um pouquinho lento quando a gente mexe aqui. Ó. Vamos melhorar também. Eu estou teclando a tecla S. Vamos teclar Alt F11. E aqui onde está 0.5, vamos por 3.0. Vamos tecar Ctrl G. Ó, trazendo em 3, 4 segundos para nós. Era 28 segundos. Então, Alt F11, Alt F8. E agora está um pouquinho mais rápido quando a gente tecla a tecla S. Tá bom? Mas vamos corrigir essa questão da textura. Vamos dar Alt F11, Ctrl G. Está aqui na média de 4 segundos. Okay? Para a gente corrigir a textura, não vai ser definitivo, tá? A gente vem aqui, a gente tira esse no nosso Model H, a gente não faz o flip UVs, porque a textura está sendo lida no arquivo no formato para o VBA entender. Aqui é C++, então tem umas coisinhas que nos normais, na hora que o Blender exporta, gera os normais, fica um pouquinho diferente. De qualquer jeito, a gente vem aqui, salva, Build, Clean Solution, Build, Rebuild Solution. Então ele gerou para nós, a gente vem aqui no nosso Release, 21 e 27, vamos dar um copiar, vamos lá no nosso Windows, System 32, Ctrl V, e a gente altera a anterior, tá bom? Feito isso, a gente retorna para o nosso VBA, a gente tecla Alt F11, Alt F8, e a imagem ela já vem bonitinha, porque a gente está usando a leitura da imagem pelo VBA e o objeto que foi exportado do Blender com os UVs do jeito que o Blender exportou. Na verdade, os normais, né? O normal que a gente não visualiza aqui, mas normal, se a gente colocasse aqui umas setinhas, ela estaria dizendo para que lado os normais estão voltados. Isso influencia dependendo do tipo de leitor que a gente usa para a imagem, tá bom? Então, se a gente teclar Alt F11, Ctrl G, 4, 5 segundos aqui, e era 28. Vamos melhorar? Para a gente melhorar, primeiro a gente vai ter que voltar lá no nosso módulo, no C++, vamos retornar aqui o nosso Flip UV. Então vamos salvar, Build, Clean Solution, Build, Rebuild Solution. Porque agora a gente vai fazer a leitura das imagens através de uma DLL chamada Free Image, tá bom? Então gerou, a gente vem aqui no Release, copia, vamos lá no nosso System 32, Replace, e no nosso módulo aqui, a gente vai importar agora aqui, na verdade vem para cá, 2 módulos referente à leitura do Free Image. Lembrando que a biblioteca Free Image também tem que estar lá na nossa pastinha do System 32 do Windows, tá? Para rodar num Office de 64 bits. Então, File, Import,
Eu vou disponibilizar esse arquivo, vocês coloquem onde vocês acharem mais fácil. O meu está no diretório CTMP. Então tem aqui um módulo das APIs, onde tem as constantes e a declaração das funções. Tá? E tem um outro módulo que tem a função que faz a leitura da imagem propriamente dita. Ele é igual mod image loader, esse é o mod FI de Free Image Loader. Então, ele nos permite ler um formato a mais, ou talvez outros, porque no nosso modelo anterior a gente não conseguia ler o formato Targa, que é o TGA, e agora a gente consegue ler também o TGA. Ele praticamente o que ele faz é obter os canais, e aí a gente chega, na verdade o BPP, a gente chega nos canais, quantidade de canais, 3, 4, largura e comprimento, e pega um ponteiro para a imagem. E aí a gente converte para o nosso pixel data aqui, que tem uma estrutura diferente do modelo anterior. Né? Pode ver que aqui ele vai jogar um array de symbols, e aqui no nosso modelo anterior ele fazia leitura e colocava para nós em um multi-array aqui, né? Um array tridimensional, número de bytes, widget e height. Então isso aqui, inclusive no nosso MOPGL, a gente agora tem que alterar. Então essa estrutura serviria se a gente fosse fazer a leitura utilizando o próprio VBA. Agora essa aqui, com 0, é para a gente fazer a leitura utilizando o Free Image. Tá? Então a gente já fez a alteração aqui no MOPGL. Voltando aqui para o nosso Collada Model, aqui embaixo, na hora que ele faz a textura, que ele faz a leitura da imagem, a gente acrescenta um FI aqui. Ó. Com isso, agora ele vai fazer a textura, vai fazer a leitura da imagem e gerar a textura a partir de uma DLL chamada Free Image, não mais utilizando o nosso código em VBA. Tá bom? Então, se a gente vier agora aqui no nosso base, aqui já está tudo certinho, não precisamos mexer em mais nada. Se a gente der um Alt F11, Alt F8, ele vai ler com o flip V, né? Porém agora ele leu utilizando o Free Image para a gente. E com isso a leitura ficou mais rápida. Tá? Talvez mude alguma coisinha com relação à coloração e tal, mas eu asseguro a vocês que a leitura do modelo ficou mais rápida. Se a gente vier agora aqui no Alt F11 Ctrl G, ó, 1 segundo para ler esses 4 modelos. Era 28 segundos. Agora, com essa alteraçãozinha, foi para 1 segundo. Vamos ler de novo? Alt F11, Alt F8. Vamos fechar aqui. Alt F11, Ctrl G. Olha, 1 segundo. Parece que não é muita coisa. Era 28 segundos. Agora está lendo em 2 segundos. Mas a gente ainda vai incluir vários modelos aqui dentro. O projeto ele vai ser mais completo. Nós vamos incluir vários elementos dentro do projeto. E quanto mais a gente ganhar na leitura, mais rápido fica. O usuário não precisa ficar vendo uma barrinha de progresso ou coisa e tal. É mais rápido para a gente. Então, essa é a ideia. Tá bom? Então, com isso, eu vou salvar. A gente encerra mais essa parte do tutorial. No próximo tutorial, a gente vai animar o helicóptero. E aqui, quando a gente faz a leitura no base, a gente está trazendo um skybox. Né? Então, a gente está trazendo só
na leitura do Skybox, a gente está trazendo o Sky. Vamos colocar aqui uma opção para que, se a gente teclar F1, F2, F3, alguma coisa assim, a gente mude o cenário, mude o Skybox. Eu acho que é legal também a gente saber que existe essa possibilidade. Tá bom? Então eu vou fechar o arquivo aqui, já salvei. Como eu havia dito para vocês, a alteração do arquivo, ele seria, fechar esse também, ele seria o 18A, uma vez que a gente já tem o 18 lá, então só vou colocar aqui um 18A. Tá bom? E aí eu disponibilizo para vocês o 16, o 18, mais os recursos que a gente está utilizando, que é a leitura dos modelos base, desses 4 aqui, né? Além do arquivinho também com o C++. Eu já havia disponibilizado, mas eu disponibilizo novamente. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.